dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Francisco Alves e Marcelo Corber, iremos trazer informações de mercado financeiro dessa quarta-feira, dia 6 de março. É isso aqui? É isso mesmo? Hoje é quarta-feira, dia 6 de março, dia de agenda mais movimentada na economia mundial. Vamos atualizar você quais são esses pontos importantes aí, quais são os números importantes que sairão ao longo do dia de fala do presidente do Banco Central americano no Congresso. Vamos atualizar aí as empresas, as ações das bolsas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e, tradicionalmente, às 9 horas da manhã, a gente sempre acompanha a abertura dos mercados futuros aqui no Brasil, da Bolsa do Índice Futuro Brasileiro, que ontem não reagiu muito bem. A gente até, em algum momento do dia, teve um momento de otimismo, a Bolsa operou no azul, mas depois, ao longo do dia, aí, na parte da tarde, a Bolsa sinalizou e acabou fechando abaixo de 130 mil pontos, o índice futuro. Então, já se ajeita aí, toma aquele café, se prepara que o pré-market está apenas começando, fundamental principalmente para você que opera na Bolsa Brasileira. Começar falando, como sempre, tradicionalmente, a gente sempre começa falando das bolsas lá na Ásia. Mas antes, antes de começar a falar do mercado em si, vamos dar bom dia aí para meus amigos de bancada. Bom dia, Marcelo, bom dia, Francisco. Quarta-feira aí, quarta-feira chuvosa em São Paulo. Bom dia, Chico de volta aí, ele que participou ontem, Marcelo, do torneio lá do Grand Slam de tênis Master. Diz que perdeu de novo, hein, Marcelo? É o nosso Rafael Nadal da Faria Lima. Bom dia, Francisco, tudo bem? Muito bom dia, Marco, muito bom dia, Marcelo, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso pré-market, aqui na BMC News. Vocês já sabem que aqui é o maior, é o melhor, é o mais completo e dinâmico programa de dados, informações, notícias, eventos, indicadores econômicos do mercado. Aqui vocês terão todas essas informações, além de poder nos acompanhar aí na pré-abertura e também na abertura aqui dos nossos mercados. Nessa quarta-feira, dia bastante esperado pelos mercados internacionais, nós estamos aí na expectativa do depoimento do Sr. Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, deverá trazer sua opinião, seu relatório sobre política monetária aí no seu relatório semestral na Câmara dos Representantes, às 12 horas, meio-dia, horário aqui do Brasil. Vamos acompanhar, os mercados aguardam com grande ansiedade. Com relação ao tênis, só se for o torneio do pré-histórico, viu, Marco? Eu vou lançar um desafio aqui daqui a pouco, o telespectador fazer um desafio, quem vence o Chico aí, porque eu acho que é sempre aquela história, viu, Marcelo? O cara todo modesto assim, geralmente joga bem. É aula, né? Esses caras são tudo macaco velho. Olha só, hoje dia importante da agenda americana, principalmente, dados do mercado de trabalho, nós temos dois números aí, ADP às 10h15, na sequência emprego JOLTS, meio-dia, os dois indicadores importantes marcando o cenário de trabalho lá nos Estados Unidos, como o Francisco já falou, o presidente do Banco Central americano também discursa, o Powell, livro bege, um dia que promete bastante volatilidade, também o setor corporativo trazendo muitas informações, não é, Marcelo? É isso mesmo, Marco, a gente teve várias notícias correndo na data de ontem, a gente tem balanço de petroleira, a gente tem balanço de varejista de medicamentos, a gente tem a Azul se posicionando sobre aquela notícia que a gente trouxe aqui de uma potencial compra da Gol, a Azul dando aí o seu posicionamento oficial, que a gente vai trazer aqui ao longo do programa. Temos BTG rebaixando a recomendação de Vale, inclusive fazendo lá um meia-culpa sobre a sua recente recomendação de compra da empresa e rebaixando a empresa, a gente já vai trazer os detalhes também. Enfim, uma série de coisas, temos CRAD, Minerva, temos a Melius fazendo redução de capital, devolvendo dinheiro do caixa para os acionistas. O noticiário agitado, Marco. E quando tem esse tipo de manobra de rebaixamento de ação, quando recomenda uma compra, o que é? Estopa, fala, pessoal, estopa, zero a posição aí porque a gente errou. Essa é a pergunta. Bom, vamos lá. Começando falando da Ásia. Estava falando com o Francisco mais cedo aqui, olhei e falei, nossa, a Hang Seng fechou com uma alta de 1,70%.
Ele falou, não se anima não, porque só recuperou perdão, o prejuízo de anteontem. A Ásia fechou até que com uma modesta alta, né, Francisco? Exato, Marco. Os mercados asiáticos estão trabalhando aí em cima também das possíveis notícias do Congresso Anual do Povo, o processo legislativo que está ocorrendo em Pequim, na China. No começo da semana, no início desse congresso, tivemos as autoridades da China falando no crescimento de cerca, olha só, em torno de 5%, o que trouxe um viés de cautela para o mercado da China e para os mercados da região. Nessa madrugada, na nossa madrugada, sessão asiática, o Japão fechou praticamente estável, com queda de 0,02%. Hong Kong subiu 1,70%, graças à recuperação das ações de tecnologia, mas ontem caiu 2,6%, 2,61%. A China continental fechou mista, exatamente em cima da expectativa aí do andamento do Congresso. 0,22% de alta para o Shenzhen Composto, que é um índice de menor abrangência, e o Xangai Composto caiu 0,26%. O Shenzhen subiu e o Xangai Composto caiu. Coreia do Sul caiu 0,3%, caiu 0,30%, Taiwan subiu 0,58%, a Tailândia subiu 0,83%, destaque para a Bolsa de Singapura, 0,93% de alta, Sensex, que é em Mumbai, na Índia, 0,55% de alta, e Sydney, na Austrália, subiu 0,12%. Portanto, nós tivemos uma pequena queda em Tóquio, alta em Hong Kong, Xangai Composto caiu, mas o Shenzhen subiu, Coreia caiu, Taiwan, Tailândia, Singapura, Sensex e Sydney na Austrália, todas fecharam em alta. Na Austrália tivemos dois dados importantes nessa madrugada que deu suporte para a Bolsa Australiana. O PIB da Austrália cresceu 0,2% na base trimestral, dentro das expectativas, e 1,5% na base trimestral anualizada, importante dado para o mercado australiano. E as vendas do varejo também se recuperaram, subiram 1,1% agora em janeiro desse ano sobre dezembro. E as mineradoras caíram em Sydney, atenção. A BHP Billiton caiu 0,63%, a Rio Tinto caiu 0,91% e a Fortescue Metals caiu 0,35%. Então a bolsa australiana teve queda das mineradoras, BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals, as maiores principais caíram. Dados importantes, a bolsa teve esse suporte, acabou fechando com uma pequena alta de 0,12% e destaque para a bolsa de Hong Kong, que subiu 1,7%, recuperando parte das perdas de ontem, em cima aí das ações de tecnologia. Se não me falha a memória, a Austrália é forte também em agricultura, né? Mostrando aí que os países que detêm esse monopólio, de certa forma, da agricultura, tem o PIB um pouquinho melhor aí. Caso o Brasil também, né? Agricultura e mineradoras, né? O minério também é uma commodity forte lá. Pois é, tá vendo aí? Marcelo, vamos lá. Primeira ação que você vai trazer para a gente hoje. Quero começar, Marco, com a Azul, né? Uma vez que a gente trouxe ontem aqui a notícia que havia sido veiculada pela Bloomberg, inclusive com aspas do CEO, mas a companhia se posicionou oficialmente por meio de um comunicado na noite de ontem. Temos aí o dever jornalístico de trazer, obviamente, o posicionamento oficial da Azul a respeito da questão. O que a Azul disse em resposta a esses rumores é que, abrindo aspas, a Azul, ciente da sua responsabilidade fiduciária, está sempre atenta às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e às possíveis oportunidades de parceria, podendo, como prática regular, contratar consultores para apoiar a empresa nesses esforços. Fechou o comunicado dizendo que, até o momento, a Azul não negociou nem aprovou nenhuma transação específica. Então, a Azul disse basicamente que está num período de avaliação, que tem alguns assessores que podem ser engajados, mas que até o momento não tem nenhuma transação específica determinada, Marco. Então, negaram, mas deixaram aquele espaço para no futuro, eventualmente, quem sabe, mudar de ideia com essa história do até o momento, né? E a ação ontem subiu 3,87% aí, com essas notícias. Ela havia fechado em queda no dia de ontem, na verdade de anteontem, e ontem a ação fechou com uma alta de 3,87%. Começar a falar um pouquinho da Europa, que nós tivemos dados na Europa essa madrugada, na Alemanha. A Europa agora, nesse exato momento, as bolsas europeias, DAX na Alemanha opera com uma alta de 0,05%. A gente tem a Itália
com uma alta de 0,48%. A Inglaterra sobe 0,21%. A França opera com uma queda de 0,01%, praticamente no 0 a 0, mas as demais bolsas do continente operam com viés positivo, um dia em que está marcado para o mercado de trabalho americano. Pelo menos por enquanto, até o momento, parece que um leve otimismo permanece no radar das bolsas, as principais bolsas da Europa, Francisco, que tivemos dado na Alemanha. Tivemos sim, Marco. Hoje é uma agenda não tão relevante lá na zona do euro, mas dados foram importantes divulgados nessa sessão. Nós já tivemos aí ontem o índice de preço ao produtor, o PPI, da zona do euro recuando 8,6% e o CPI 2,6% aí também reduzindo um pouquinho a sua alta, os números de inflação melhorando um pouquinho na zona do euro. As bolsas vão operando hoje em alta, acompanhando o viés positivo dos futuros americanos. Em relação à agenda, o dado mais importante essa semana, a expectativa lá na Europa, na zona do euro, Moving Event, o BCE amanhã, quinta-feira, expectativa com a decisão de política monetária, visto que as autoridades também lá da Europa estão preocupadas e cautelosas em relação ao progresso da inflação, em relação aí caminhando ao centro da meta lá de cerca de 2%. Balança comercial da Alemanha hoje apresentou um superávit bem maior que o esperado, bem melhor, subiu 27,5 bilhões de euros para o superávit da balança comercial alemã, portanto um dado bastante positivo, ajuda o DAX, a Bolsa de Frankfurt na Alemanha. Tivemos o PMI, o PMI de construção, setor de construção do Reino Unido, que veio melhor que o esperado, agora de fevereiro, dados dos gerentes de compra, subiu a 49,7 pontos. Esse dado foi bem comentado, bastante avaliado e analisado ontem pelo nosso querido Boechat. Ele trouxe com riqueza de detalhes uma explicação como funciona mais ou menos esse item, esse indicador importante nos países. E tivemos as vendas do varejo, o Retail Sales, também lá da zona do euro, que subiu 0,1% agora em janeiro sobre dezembro e caiu 1% na base mensal anualizada. Esses dados foram os mais importantes, divulgados na agenda corporativa, na agenda de hoje lá, e agora expectativa, lógico, mercado americano, para o senhor Powell na hora do almoço, e também vai pegar o finalzinho, o fechamento das bolsas da Europa, e amanhã, claro, expectativa com o BCE, Marco. Faria Lima hoje vai almoçar um pouquinho mais tarde, acompanhando esse discurso do Paulo, que é bem na hora do almoço. Só para colaborar a informação sobre a Alemanha, da balança comercial, a exportação, que era uma projeção de 1,5%, veio uma exportação maior, 6,3%. E também a importação de 1,8% veio 3,6%. Era para a Alemanha estar um pouquinho melhor na cotação da Bolsa, porque esses dados aí realmente foram favoráveis. Marcelo, por favor. Vamos lá, Marco. Antes de começar com os balanços que saíram na noite de ontem, eu queria, como são muitos que a gente vai ter hoje depois do fechamento do mercado, eu queria fazer aquela primeira passada para depois no final a gente recapitular para a turma quem divulga na noite de hoje os seus resultados. Vamos lá, a gente tem CSN Mineração, CSN, SLC Agrícola, 3R Petroleum, Dexco, Login, Guararapes, IOSP Maxion, Ferbasa, Lavi, Valide, Ocean Pact, Lojas Quero Quero, Estapar, Profarma, Grupo Mateus e, por fim, Neogrid. Essas são as empresas que divulgam no final do dia. A gente, ao longo do programa, passa de novo aqui para relembrar a turma, mas na noite de ontem a gente teve alguns balanços importantes. A gente teve, por exemplo, Raia Drogasil, todo mundo conhece, a famosa varejista de medicamentos, dona das maiores redes de farmácia do país, registrou um lucro líquido ajustado de 283,3 milhões no quarto trimestre de 2023, o que representa uma redução de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Sem ajuste, o lucro foi de 284,7, o que representaria uma redução de 2,4% na comparação. Já o EBITDA ajustado totalizou 614,5 milhões no quarto trimestre de 23, um crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E a margem EBITDA ajustada ficou em 6,4% entre outubro e dezembro do ano passado, uma baixa de 0,8 ponto percentual frente à margem registrada no quarto trimestre de 22. De acordo com a Raia Drogasil,
a contração se deveu principalmente ao benefício pontual de 0,5 ponto percentual na base do 4T22, em função de ganhos de PIS/COFINS sobre insumos contabilizados no trimestre, mais referentes a trimestres anteriores de 22 e aos efeitos adversos combinados de 0,3 ponto percentual em função do mix e do default trazidos pela 4Bio. A receita bruta somou 9,5 bilhões no quarto trimestre do ano passado, com crescimento de 14,4% na comparação de igual etapa de 22. O Conselho de Administração da varejista farmacêutica ainda aprovou a proposta de apreciação para a proposta de pagamento de proventos em assembleia. A administração irá propor à Assembleia Geral Ordinária que o montante de 84,3 milhões de reais seja distribuído a título de dividendos complementares com base nas demonstrações contábeis do exercício social findo em 2023. O indicador de alavancagem financeira, o indicador de dívida, medido pela dívida líquida sobre EBITDA ajustado, ficou em 1,1 vez em dezembro de 23, uma alta leve de 0,02 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022, Marco. Maia Drogasil está aqui na minha tela. Ontem a ação fechou com uma queda de 1,86%. O papel agora é cotado a R$ 25,36. Já precificaram esse balanço aí. Parece que o mercado não estava muito otimista aí com esse balanço. Vamos ver como é que o papel vai abrir hoje na largada. As principais commodities do mundo aí, minério de ferro e o petróleo, Francisco, como atuam nas grandes mineradoras aí, se as de petróleo no exterior? Bom, Marco, como eu comentei rapidamente, agora as mineradoras caíram em Sydney, lá na Austrália, as maiores, as principais que são negociadas lá na Bolsa de Sydney, a BHP 0,63, a Rio Tinto caiu 0,91, Fortescue Metals caiu 0,35. Em Londres, ao contrário, todas sobem, exceção a Antofagasta, mineradora anglo-chilena, que é negociada lá na Bolsa de Londres. A BHP subia cerca de 0,9, 0,92, a Rio Tinto subia 1,2, 1,20, Glencore Extrata 1,13% de alta e Anglo American, considerado por muitos uma par da Vale do Rio Doce, sobe 2,52%. Antofagasta cai 2%, 2,05%, alta da BHP, alta da Rio Tinto, Glencore, Anglo American e queda, exceção da Antofagasta. O minério caiu um pouquinho, ontem ele subiu um pouquinho, hoje voltou a cair, o minério se estabilizou um pouquinho aí, caiu 0,23%, 0,2% de queda, 882 ienes a moeda local, transformando-se aí, fazendo a equivalência em dólares americanos, 122 dólares e meio, cerca de 122 dólares e 40, 122 dólares e 50, a conversão do fechamento da tonelada do minério de ferro lá em Dalian, caiu 0,23. Em Singapura, o minério subiu um pouquinho. Então ficam as atenções aí divididas em relação à cotação do minério em Singapura e a cotação do fechamento lá em Dalian. O petróleo ontem caiu 0,75% em Nova York e 0,91% em Londres. O petróleo que subiu a semana passada teve um desempenho bastante positivo, com as notícias vindas lá do Mar Vermelho, cenário geopolítico e também o relatório disponibilizado aí pela OPEP, OPEP+, com a Arábia Saudita, alguns países do Oriente Médio e também a Rússia postergando aí a manutenção dos cortes. Isso ajudou bastante o petróleo, mas essa semana a commodity vem realizando um pouquinho, vem caindo um pouquinho aí ao sabor das notícias e também do andamento aí dos mercados, além do que a cotação do preço do câmbio e do juro dos títulos americanos, que aliás ontem, Marco, os rendimentos caíram. O de 2 anos veio a 4,547 e o de 10 anos ontem fechou a 4,134. 4,13 o de 10 anos e 4,54 o de 2 anos, queda dos rendimentos ontem, alta do preço dos títulos lá nos Estados Unidos. Os commodities sentiram de alguma maneira. Quem subiu bastante, nós vamos falar daqui a pouquinho, foi o ouro. O ouro tem sido destaque entre as commodities metálicas. Novamente o ouro voltando a aproximar-se aí dos seus recordes máximos. Petróleo que agora opera com uma alta de 0,73, o Brent, cotado a 82 dólares e 64 centavos o preço do barril. O WTI opera com uma alta de 0,99%, a alta o preço é de 78 dólares e 93 centavos.
Os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, 4,1% aí, continua trabalhando nesse patamar já há alguns dias. Marcelo, por favor. Temos Americanas, Marco. Americanas em recuperação judicial, como todo mundo sabe, assinou a escritura de uma emissão de debêntures simples, não conversível em ações, para colocação privada de até 3,5 bilhões de reais e que dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia de Credores. A Americanas informou ainda que Célio Almada Melo Neto assumiu o cargo de membro independente do Conselho de Administração da companhia. Célio foi eleito em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2023, como suplente de Pierre Moreu, que renunciou ao cargo em 21 de fevereiro de 2024. Antes da gente trazer o balanço da PetroRecôncavo, que foi a petroleira que divulgou na data de ontem, a gente teve também na noite de ontem duas outras das chamadas Junior Oils, empresas menores de petróleo, divulgando as suas produções, as suas produções mensais. A PetroRio registrou uma produção média diária de 82,813 mil barris de óleo equivalente em fevereiro de 2024, enquanto que a Enalta teve uma produção total de 783,1 mil barris de óleo equivalente, também em fevereiro de 24, Marco. E como é que estão as principais bolsas do mundo agora nesse momento? As bolsas americanas operam em alta. Nasdaq sobe 0,68% agora, a variação aí, a oscilação do mercado. A gente tem um S&P com uma alta de 0,33% e Dow Jones uma alta de 0,20%, dia de uma agenda bastante carregada que a gente vai passar agora. Francisco, qual é a agenda no detalhe do dia aí para a gente passar para o telespectador? Vamos lá, conforme nós já passamos aqui os resultados, nós tivemos na Alemanha a balança comercial com superávit de 27,5 bilhões de euros. O Marco também abriu a balança com as exportações e importações alemãs. Tivemos o PMI de construção do Reino Unido, que subiu também 49,7 pontos, e as vendas do varejo lá da zona do euro, que subiram 0,1% agora em janeiro sobre dezembro e tiveram queda de 1% na base anual. Agora, expectativa aqui para nós, daqui a pouquinho, o Banco Central do Brasil divulgando aí as transações de conta corrente e o IDP, o investimento direto. Vamos aguardar a expectativa aí de um déficit na balança, ou seja, balança não, nas contas correntes, de 5,6 bilhões, o déficit das contas correntes, enquanto que o IDP, a expectativa é de uma entrada de cerca de 5,1 bilhões de dólares. Então, esse dado importante para o mercado de juros, mercado de câmbio aqui, expectativa, esse dado já foi postergado pelo Banco Central, em função da sua operação padrão, deverá ser divulgado agora pela manhã, daqui a pouquinho, 8h30, a expectativa da divulgação da conta corrente, o IDP. Depois temos a produção industrial, o IBGE divulgando a produção industrial de janeiro, aqui dado importante também para o mercado de juros, para as varejistas, de uma maneira em geral. Depois temos 10h15, ADP nos Estados Unidos, que traz aí a criação de vagas no setor privado, expectativa de criação de 150 mil empregos maior do que o dado do mês anterior. Temos Banco Central do Canadá, também divulgando taxa de juros, olha só, mais um Banco Central divulgando sua taxa de juros, decisão de política monetária. Depois nós temos o Mr. Powell falando meio-dia na Câmara dos Representantes e também no mesmo horário o relatório JOLTS, criação de empregos, também o dado de janeiro. Logo depois, meio-dia e meia, estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados, o inventário do Departamento de Energia lá dos Estados Unidos. À tarde tem expectativa com a divulgação do índice de commodities, o IC/BR de fevereiro e o fluxo cambial também semanal do Banco Central. Mais à tarde, livro bege, 16 horas, sumário da economia dos Estados Unidos e aqui balança comercial também, expectativa aí do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a SESEX, com expectativa aí de 5,6 bilhões de dólares de superávit aí na balança, dados esperados aí, portanto, para a sessão de hoje. Claro, o maior driver e a grande expectativa fica por conta dos dados de trabalho nos Estados Unidos e a declaração, a apresentação do Sr. Powell na Câmara dos Representantes. Sempre a expectativa que ele possa trazer ou possa falar alguma coisa além daquilo que o mercado está aí acostumado ou esperando em relação ao que já foi publicado. Pois é, aí ó, essa agenda a gente vai ter que repetir de novo, hein, Francisco, porque é bastante coisa aí. Bastante coisa. No segundo bloco aí, na segunda parte, mais para o final do programa, a gente repete de novo aí, porque é para a galera que chegou atrasada. Marcelo, aproveitar que você já está aí, tem 2 minutinhos para a gente falar de uma
de alguma empresa aqui Vamos no Brasil? lá, vamos trazer umas curtinhas aqui. A gente tem a Ânima, empresa de educação, que informou a renúncia da conselheira Juliana Bucaim Correia da Fonseca, que era membro independente do Conselho de Administração, ainda sem a indicação de um substituto. A gente tem a Alupar, que divulgou o seu balanço na data de ontem, com um lucro líquido regulatório de 157,4 milhões no quarto trimestre de 2023, que representa uma queda de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O grupo GPS também divulgou seus resultados, registrando lucro líquido ajustado de 252 milhões no quarto trimestre de 2023, que representa uma alta de 24% na comparação anual. E, por fim, a Melius, né, a Cash 3, empresa de programa de benefícios, cashback, anunciou que o pagamento da redução de capital da companhia no valor de 210 milhões de reais será efetuado no dia 11 de abril de 2024. Então, o que é esse evento acontecendo com o Melius, né? O Melius resolveu reduzir o seu capital e, com isso, devolver dinheiro que está no caixa para os seus acionistas como forma de bonificação. Cada acionista vai receber R$ 2,4149 por ação e o pagamento será realizado, portanto, no dia 11. Dessa forma, as ações de emissão da Melius passam a ser negociadas ex-direito de redução de capital a partir do dia 2 de abril, tendo, portanto, o dia 1º de abril, não é mentira, é o 1º de abril, a data de corte para a participação no recebimento dessa restituição de capital da Melius. Marco. 1º de abril, chegando aí. Dia do meme, Dia Internacional do Meme, né? Dia das pegadinhas ali. Bom, muita informação passamos aí para você nesse primeiro bloco. Já vamos encerrando aí daqui a pouco. O Eduardo Boixá vai entrar com a gente também. E na volta do segundo bloco vamos repercutir mais notícias aí, trazer mais cotações lá de fora e um dia, mais uma vez aí, de uma agenda bastante carregada aí no cenário internacional com esses indicadores nos Estados Unidos e com a fala do presidente do Banco Central americano. Bom, 2 minutinhos, aquele rápido intervalo, já voltamos, continue conectado com a gente. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BNC News. Informação que gera valor. A excelência está em pequenos detalhes. Que fazem uma enorme diferença. A excelência está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Você já ouviu falar do futuro? Para algumas pessoas, ele é o objetivo. Para outros, tecnologia. Para muitos, incerteza. Mas para nós, da Fundação Abrinq, ele é um sorriso no rosto das crianças e adolescentes cujas vidas impactamos todos os dias. Há mais de 30 anos, trabalhamos para que este tal futuro signifique oportunidades, garantia de direitos e a certeza de um desenvolvimento seguro, inclusivo e livre de qualquer violência. Foi assim para as mais de 9 milhões de crianças e adolescentes que beneficiamos nas últimas 3 décadas de atuação. E será assim para as próximas. O amanhã começa hoje e, com a sua ajuda, podemos torná-lo brilhante para quem mais precisa. Acesse fadc.org.br e seja a esperança na vida de alguém. BNC News. Informação que gera valor.
Olá, muito bom dia para você que acabou de sintonizar aqui na BMC. Eu sou Marco Prado apresentando o Pré-Market nesse dia 6 de março, quarta-feira, ao lado do Marcelo Corber, o Francisco Alves, meu amigo Chico, e agora já vou chamar logo de cara Eduardo Boixá. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, meus queridos, sempre um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, Eduardo Boixá chegando aí, dia importante hoje, hein? Hoje é dia de agenda cheia de indicadores nos Estados Unidos. Ali temos dados de empregos hoje, Eduardo Boixá. ADP às 10h15, emprego JOLTS meio-dia. E no meio do caminho, só para dar um tempero mais especial, a fala do Powell. Pergunta, vamos por partes, né? Dá para esperar alguma coisa em relação à fala do Powell? Ou esse discurso hoje é que ele choveu no molhado? Acho que hoje já vai ser mais legal, né? A semana estava muito calma até agora, né? Tirando ontem ali o EDP de serviço, o ESM de serviços, né? Que deu uma sacudida no mercado meio-dia, mas estava muito tranquilo. Acho que hoje começa a ter um pouco mais de volatilidade. Acho que o Powell, o discurso já foi publicado na última sexta, né? Então eu acho que talvez não tenhamos grandes novidades, mas sempre que ele fala, sempre tem alguma pergunta, alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho, e aí pode balançar. Acho que vale a pena ficar esperto, sim. Espero um pouquinho mais de animação hoje no dia. O dia promete ser bem animado hoje, promete ser bem animado, Eduardo Boixá. Ô Marcelo, por favor, já traz uma informação para nós aí de uma empresa aqui. A gente tem a Allied de Tecnologia, a LLD3, que anunciou JCP vai ser pago em uma única parcela. O Conselho de Administração da empresa aprovou a alteração na forma e na data de pagamento dos juros sobre capital próprio declarado na reunião realizada em 14 de dezembro de 2023. O pagamento do JCP, então, declarado lá em 14 de 12. Ô Marcelo, só um segundinho, por favor. Deixa eu só abrir a câmera aqui, que tá tendo uma festa agora aqui, ó. Tá tendo uma festa de parabéns aí pro Eduardo Boixá. Isso aí, Edu? Que tá acontecendo aí, ó lá. Os parabéns aí. Sumiu até o cenário. Sumiu até o cenário, olha lá. Até o cenário, os caras. Aí, ó. Os caras não têm noção de estar ao vivo aqui. Isso aqui é um programa sério. Você viu, olha, ó. Os caras são demais. Parabéns pro Eduardo Boixá. Os caras são demais. Muitos anos de vida aí, Edu. Parabéns. Parabéns aí, viu? Parabéns. Depois a gente vai querer saber. Os caras são demais. Falta de profissionalismo. Falta de profissionalismo, Marco. Caras são demais. Parabéns, cara. Edu. Acho que até chutaram o microfone dele. Muitos anos de vida aí, viu? O pessoal te dando os parabéns aí, Eduardo Boixá. Dá pra falar a idade, Edu? Vamos voltar a trabalhar aí. Pô, 47, dá pra falar a idade aí? Nisso, 47, pô, parece bem menos, né? Parabéns, viu, cara? Muitos anos de vida. Eu queria, na verdade, te chamar aqui dando os parabéns, mas eu não queria estragar a sua festinha de surpresa aí com o Adilson. Já tinha alinhado comigo ontem isso. Cara, né? Perdão, Marcelo, vamos continuar. Desculpa, Marcelo. Imagina. Podia, Marcelo, por favor, pode prosseguir. Vamos lá. Então, a Allied de Tecnologia anunciou esse pagamento do seu JCP, a segunda parcela no montante de 45 milhões, equivalente a 50% do total de 90 milhões declarados, terá seu pagamento antecipado de 25 de junho de 2024 para próximo agora, 25 de março de 2024. Foram ratificadas todas as demais deliberações aprovadas em 14 de 12 de 2023 pela reunião do Conselho de Administração, inclusive em relação aos valores declarados. O valor por ação corresponde a pouco mais de 96 centavos por ação e vão ter direito ao recebimento os acionistas que constem da posição acionária da companhia no dia 19 de dezembro de 2023. As ações são negociadas já ex-JCP desde o dia 20 de 12 de 2023. Marco. Francisco, ontem nos Estados Unidos ficou super tensa a definição de quais serão os candidatos a presidente dos Estados Unidos, sem surpresa. Biden e Trump ali devem disputar as eleições em novembro de 2024 para quem será o novo comandante da principal economia do mundo. É verdade. Ontem nós tivemos a chamada super terça, cerca de 15 estados aí, 16 estados participaram aí das prévias. O Sr. Biden segue vencendo as prévias nos estados, do lado democrata, do lado republicano. O Sr. Trump teve vitória em 14 de 15 estados. A Sra. Hillary apenas em Vermont teve vitória.
Lembrando que na Califórnia e no Texas, onde o senhor Trump ganhou, são estados importantes com vários importantes delegados. Vamos aguardar agora o andamento aí, como o Boechat já colocou, ao longo do ano, a expectativa aí com esse viés político que vai crescer, vai aumentar nos Estados Unidos. Lembrando que as eleições deverão ocorrer dia 5 de novembro, agora próximo futuro. Então até lá bastante tempo, aí, bastante coisa, mas ontem foi um dia bastante importante, com um viés político bastante importante. O senhor Trump ganhando então em 14 de 15 estados, a senhora Haley só em Vermont. As bolsas americanas caíram ontem, 1,04 Dow, 1,02 o S&P e 65 Nasdaq. Os juros dos títulos americanos caíram e destaque negativo ontem para as ações da Apple, que caíram cerca de 3%, e a Tesla, que chegou a cair cerca de 7% aí também na Nasdaq, que ontem acabaram influenciando aí a realização das ações aí de tecnologia. Ô Edu, só para pegar esse gancho aí de eleição nos Estados Unidos, se tiver alguma mudança em relação ao panorama, porque até então, se continuar com o presidente o Biden, os Estados Unidos devem permanecer ali com os mesmos desafios de sempre. Agora, aquela história, o Trump voltando a assumir aí o comando da presidência nos Estados Unidos, pode trazer alguma novidade. E o mercado geralmente não gosta muito de coisa nova, principalmente se for controversa. Como é que você está avaliando isso? Tem muita água para rolar ainda, a gente está falando uma coisa que vai acontecer no final do ano, mas a partir do segundo semestre, quando os Estados Unidos começar a cortar os juros, que é a expectativa do mercado, deve-se começar a olhar mais a questão de eleição americana? Acho que a eleição americana ela é muito parecida com a última eleição brasileira. Eu acho que o Trump precisa do Biden e o Biden precisa do Trump. Assim como o Lula precisava do Bolsonaro e o Bolsonaro precisava do Lula. Qualquer terceiro cara que entrasse nessa eleição, eu acho que teria muito mais chance de ser eleito do que qualquer um dos dois. É a eleição da rejeição, como foi aqui no Brasil também. Acho que mais eleição mais da rejeição do que propriamente de você votar no candidato. Os republicanos tendem normalmente a fazer governos mais pró-mercado, isso historicamente, mais pró-mercado, os democratas mais, É que nos Estados Unidos não tem esse negócio de comunismo, Marco, Chico e Marcelo. O democrata é um PSDB, vamos dizer assim, lá não existe a figura do PT, do PSOL, de partidos mais à esquerda, lá não existe essa figura. O democrata é o PSDB, e o republicanos no Brasil hoje é um PL, Porque hoje o PL, teoricamente, é a direita no Brasil hoje, mas é uma direita que vota no governo de esquerda, então, basta que o governo pague as emendas dos deputados do PL, que os caras do PL votam no governo também. Então o Brasil realmente uma salada mista, ninguém consegue entender nada. Nos Estados Unidos tem um pouco mais, eu acho, de fidelidade partidária. A discussão acho que é um pouco diferente. Mas voltando, acho que um precisa do outro. Acho que o Trump só pode ser eleito se for contra o Biden e o Biden só pode ser eleito se for contra o Trump. Se tivesse outro candidato democrata ou outro candidato republicano, a eleição acho que seria mais fácil para quem estivesse entrando. Os democratas acho que erraram feio, viu? Olhando até de fora aqui, a gente não acompanha, tá longe, em relação ao próprio candidato. A Kamala Harris tinha tudo ali, ela tem muito mais requisitos, pré-requisitos ali para atender várias classes e realmente ela teria que, acredito, até pensei na época que os democratas colocariam ela na corrida para essa eleição. Mas não foi o que aconteceu e praticamente aí Donald Trump nadando de braçada. Ontem nós falamos do ouro ali, o ouro batendo suas máximas históricas, e o Francisco é um cara que acompanha o ouro desde a vida inteira, Desde quando lançou em 74, e pior que é verdade. Francisco, e o ouro? O que você está achando aí? Subindo cada dia mais? Vamos lá, Marco. Ontem até acompanhei atentamente, claro, como sempre, o programa. O Boechat fez aí uma colocação em relação ao ouro, não gosta do ouro, não gosta de operar o ouro. Ao contrário do Boechat, eu sou viúva do ouro. Eu me lembro na época do pregão, final de 88, 89. Spot. O ouro spot.
Ao contrário do mercado americano, aqui no Brasil a liquidez é no mercado à vista, no mercado spot. Lá a liquidez sempre nos mercados futuros. Aqui o ouro a termo sempre teve muito pouca liquidez, sempre no mercado à vista. E quando nós tivemos a suspensão das negociações com o índice futuro no final de 88, 89, o ouro foi o grande ativo negociado no pregão. Nós tínhamos o ouro, as opções de ouro, depois surgiram as operações financeiras, os box de 4 e 8 pontas com as opções de ouro. Isso funcionou bastante tempo na época no pregão. Ontem o ouro subiu 0,73%, fechou a 2.149 dólares a onça Troy. Lembrando que na semana passada o ouro subiu 2% na sexta-feira, subiu 2,25% na semana e voltou a subir nesse início de semana. Fechou aí na máxima, perto das máximas, vejam só, a máxima histórica do ouro foi 2.152 dólares e 30, lógico, considerando-se aí em onça Troy, na COMEX lá em Nova York, em dezembro agora de 2023. 2.152,30 é o preço máximo, recorde histórico da cotação da onça Troy. Ontem, 2.142 dólares o fechamento, 0,73 de alta. Lembrando que o ouro subiu o ano passado 13,45% na COMEX em Nova York. E esse ano, vou pegar aqui para fazer um levantamento rápido, ele fechou a 2.071 dólares no último dia de negociação, 29 de dezembro em Nova York, e agora com esse preço do fechamento de ontem, 2.142, ele tem uma alta aí de cerca de 3%. Então, eu acredito que o ouro continue sendo, sim, embora com liquidez muito reduzida, aqui a Bolsa até vai descontinuar o contrato de ouro à vista, já era para ter descontinuado, parece que postergou ainda por mais um período. O ouro continua sendo, sim, um ativo de procura, principalmente nesses momentos aí de aversão a risco. Esse período que você falou de negociação do spot, que ficou mais evidente na Bolsa, foi de 88, se eu não me engano, até 92, 93 91. Ali. Que ele deve... 89 a 91, quando foram retomadas as negociações depois com o mercado de índice. Foi 91 que votou, depois 91, foi 91 mesmo, 91, 92. Exatamente, no pregão na BMF. É isso aí, você entrega a idade, inclusive a minha também. E lembrando só uma coisa, o Marco, o Boixar e Marcelo, o ouro tem uma peculiaridade muito especial como commodity, ele tem paridade internacional. Você tem as negociações da onça Troy lá em Nova York e o fixing de Londres. Então, é muito importante que o ouro caminhe sempre dentro dos preços da paridade internacional. Perfeito. Marcelo, por favor, mais uma informação de empresa aqui. Vamos para aquele tema que a gente falou no começo, BTG Pactual rebaixando então as ações da Vale, né? O BTG, inclusive, nesse relatório que ele soltou, dando o chamado downgrade de compra para neutro no papel, fez ali um meia-culpa dizendo que errou ao recomendar a compra da ação da Vale há um ano atrás e chamou o papel agora de, abre aspas, value trap, né? Que é quando a gente parece que tem uma tese de construção de valor ali, mas que na verdade ela não vai se concretizar. O banco deu o downgrade na Vale para neutro e reduziu o preço-alvo de 19 dólares para 16. O ADR da empresa negocia hoje a 13,44 dólares. Abrindo aspas ali para o analista Leonardo Correia do BTG, esse é claramente um downgrade atrasado, com a ação negociando nas mínimas de muitos anos e a companhia sofrendo com uma pressão vendedora de fundos de pensão há mais de um ano. No entanto, dado o nível de drenos de caixa, como Brumadinho e Samarco, nosso principal desafio nas discussões recentes com investidores tem sido provar que a companhia está de fato barata. A empresa hoje é vista com um múltiplo de free cash flow to yield de 9 a 10%, o que, segundo o Leonardo, que achamos que não é alto o suficiente para compensar todos os riscos. Em múltiplos, a Vale negocia 4,3 vezes o EBITDA desse ano, que significa um desconto de 15% até 20% em relação aos seus pares australianos, aqueles sobre os quais a gente tanto fala aqui. Mas segundo o BTG, nesse momento, nessa mudança de opinião deles, abrindo aspas também, justificado o desconto considerando os riscos políticos maiores e os drenos de caixa determinados. O analista disse ainda que algumas semanas atrás já havia admitido que o case de investimento da Vale havia deteriorado muito recentemente. Então, no total, hoje a Vale tem 11 analistas com recomendação de compra e 7 com neutro, agora já contando
com o BTG, Marco? Olhando o gráfico da Vale aqui, a gente coloca o seguinte: no começo do ano ela chegou a bater acima de R$ 78 o preço da ação. Atualmente o preço da ação está R$ 65,85, quase R$ 66. A gente teve nesse período de agosto do ano passado abaixo de R$ 60. Ela está mais próximo desse fundo do que mais próxima desse topo. E com China no radar aí capengando, a ação deve continuar. Difícil falar de Vale, hein, Eduardo Boixá? Difícil, né, recomendar a Vale com tudo o que está acontecendo, principalmente com essa dança das cadeiras bem definidas aqui e o governo querendo emplacar Guido Mantega na presidência, que não foi desistência. Dá para falar algo de Vale? Não, Mantega já desistiu, né? Pelo amor de Deus. Sobre a Vale, a gente já falou mês passado aqui, quando surgiu o assunto do Mantega, a gente conversou bastante sobre Vale, né? Tem uma influência grande aí de China, acho que China é o principal fator. China realmente, acho que teremos uma janela não muito boa nos próximos 2-3 anos na economia chinesa, então por conta disso acho difícil Vale subir. E por outro lado, pressão do governo local aqui, né? Tentativa de botar o Mantega como presidente, né? Um cara que não tem nada a ver, né? Nenhum histórico com o presidente de nenhuma empresa da iniciativa privada, enfim, não era o cara mais indicado para esse cargo. O nosso presidente dando entrevista falando que a Vale tem que seguir o projeto do governo e não o projeto dela, que a Vale não é dona do Brasil. Eu não sei de onde é que ele tira essas coisas também, mas também deu essa entrevista também falando sobre isso. Enfim, acho que é um ano complicado para a Vale, mas eu acho que o preço já embute bastante coisa. Também já falamos sobre isso aqui, né? O preço já embute bastante coisa. E com muita gente dando downgrade, falando que não querem mais o papel e tal, talvez, né, possa estar abrindo uma chance de compra aí, mas, né, quem sabe? O papel já apanhou bastante, o papel está para trás no movimento geral da Bolsa Brasileira. Todo mundo agora abrindo mão dela, ninguém quer mais comprar Vale. Quando ninguém quer, eu começo a querer. Esse negócio do mercado financeiro é mais ou menos assim, né, Marco? A gente que opera esse negócio há muito tempo. Se todo mundo quer, eu não quero mais. Se ninguém quer, eu passo a querer. E assim, provavelmente ela está num preço, ela está batendo perto de um preço piso aí da movimentação. É bem isso. Papel de modinha, ó, eu pulo fora. E quem tem uma experiência de mercado também faz o mesmo. Por falar também pular fora, o investidor estrangeiro tem pulado fora da Bolsa Brasileira. A saída é constante, hein, Francisco? É verdade. Além do nosso volume financeiro, o giro diário tem sido muito baixo. Ontem a Bolsa caiu 0,19%, 128.098 pontos. Nesse comecinho de semana, temos aí segunda e terça-feira, a Bolsa já cai 0,84%. Nesse comecinho de março, 3 pregões, cai 0,73%. E no ano de 2024 ela cai 4,54%. Esses dados são, claro, antes da abertura do pregão de hoje. O volume financeiro ontem, 20,5 bilhões de reais, um pouquinho melhor do que os 17 bilhões da última segunda-feira. Em relação ao fluxo, realmente, até o Boechat comentou também recentemente em relação a essa saída, nós tivemos em janeiro uma saída de fluxo de capital estrangeiro de cerca de 7,2, 7,3 bilhões de reais. Em fevereiro, aumentou 9,4, quase 9,5 bilhões de reais saíram da Bolsa em fevereiro de fluxo de capital estrangeiro, somando-se aí janeiro e fevereiro, no primeiro bimestre, saíram 17,4 bilhões de reais da Bolsa nesses 2 primeiros meses do ano. E começando já sexta-feira, mês de março, 599 milhões de reais, quase 600 milhões de reais saíram de capital estrangeiro de fluxo da Bolsa, portanto, justificando um pouquinho aí da queda de 4,5% da Bolsa nesse começo de ano, Marco. Marcelo, aquele giro das ações que serão divulgadas aí, o balanço no final do dia, importante aí, já que você está na reta final da participação, passar para o telespectador quais empresas soltarão seus balanços hoje no final do dia. Claro, vamos lá. Agora, de trás para frente aqui em relação à ordem original, temos hoje, depois do fechamento do mercado, Grupo Mateus, Profarma, Estapar, Lojas Quero Quero, Ocean Pact, Valid, Lavi, Ferbasa, Iosp Maxion, Guararapes, Login, Dexco, 3R Petroleum, SLC Agrícola, CSN e CSN Mineração. Marco.
Dentro desse emaranhado de ações aí, ô Eduardo Boechat, alguma te agrada e por quê? Cara, putz, eu acho que o setor... O agro vai começar a ter bastante dificuldade esse ano aí, né? Não sei até que ponto a galera está acompanhando aí o agro, mas os preços das commodities caíram, principalmente soja, né? Então a SLC, que é um papel muito legal, que eu acho que é uma empresa bem legal, eu acho que talvez a gente tenha um período que ela não vai conseguir andar tanto, talvez, vamos acompanhar. Mas acho que a gente vai ter muito problema no agro esse ano, muito pedido de recuperação judicial, inclusive. Então, desses papéis aí, talvez o que eu mais gostasse fosse SLC. CSN fez um movimento legal também recente, né? CSN, os em Minas fizeram um movimento de alta recente interessante. Mas, no geral, cara, eu sigo fora da Bolsa Brasileira, acho que não temos nada, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Estou fora tem 3 anos, recebendo o CDI e estou feliz com isso por enquanto. Ai, Chico, ajuste do dólar e ajuste da Bolsa Brasileira hoje aí, quais são os ajustes? Vamos lá, o ajuste do dólar futuro 4,965,917, 4,965,917 e o ajuste do índice 129.596 pontos, 129.596, 129.596 pontos, 4,965,917 são os ajustes para quem estiver posicionado. Vai abrir hoje na BMF ajustados tanto no câmbio quanto no índice nesses preços. E pelo jeito vai ter muito trabalho lá em Floripa hoje no escritório do garoto ali, viu? Você já deu para perceber por spoiler ali de manhã, viu, Marcelo e Chico? Vai ter bastante trabalho pelo jeito ali, viu? Vai, hoje o Eduardo vai ser destaque na programação. Hoje é festa o dia inteiro, festa sem fim. Eduardo, já preparou aí o almoço numa Ponta das Caranhas? Onde que vai ser aí, churrascaria? Qual que é a programação aí? Pô, de novo, eu peço desculpa aí pela falta de profissionalismo da galera aqui do escritório, mas o ambiente nosso de trabalho aqui é muito bom. Provavelmente nós vamos almoçar todo mundo junto ali, porque nós somos corretora já tem uns 50 funcionários aqui no Brasil, né, Active, e provavelmente vão almoçar dos 50, eu acho pelo menos uns 20 ou 30 vão participar do nosso almoço ali, né, do meu almoço de aniversário ali, mas peço desculpa para o pessoal que está assistindo aí, realmente não estava programada essa bagunça aqui. Se eu soubesse que aconteceria, eu teria trancado a porta ali, não teria deixado acontecer. Não, fica tranquilo, cara, isso é motivação de carinho ali, a gente entende aí que foi uma brincadeira para te prestigiar, não leve para esse lado não. Edu, parabéns então, né, para você aí, acho que Marcelo, Francisco, quer dar os parabéns para o Eduardo aí também? Parabéns, Edu, tudo de bom, comemore muito aí hoje. Parabéns, Edu, legítimo vascaíno, alvinegro legítimo e do tempo ainda da Sara Vasco. Não... Edu, bom dia, bom pregão, feliz aniversário, aproveita o dia. Valeu, galera, obrigado. O pessoal sempre pede aqui, quem quiser me seguir no Instagram, eduardo.boechat, né? Sempre alguma dica de mercado, sempre alguma coisa, espaço ali aberto para discussão, prazer enorme conversar com todo mundo. Valeu, galera, desculpa de novo aí, vamos para mais. Um abraço, bom dia para todo mundo. Abraço, bom dia para você, bom pregão, Eduardo Boechat, dia de agenda cheia. O pessoal fez uma brincadeira com o Edu de parabéns ali, aniversário dele, comemorando ali. Diz que é 47. Olha, eu não sei não, viu? Eu até cocei aqui, eu sei não, esse 47 rodou com o pneu murcho aí. É gato. Tá acabado, viu? Para 47 aí o cara tá mal. Marcelo, por favor, última informação de empresas aqui do nosso mercado financeiro local. Vamos lá, vamos trazer duas rapidinhas aqui. A gente tem PetroRecôncavo, então, que divulgou seu balanço na data de ontem, registrando uma baixa importante de 54% no lucro líquido no quarto trimestre de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, saiu de 408,6 milhões para 186,7. O resultado líquido foi impactado negativamente pela queda do EBITDA no período. Esse EBITDA ajustado foi de 312,6 milhões, queda anual de 36%. Isso levou a uma queda na margem EBITDA ajustada de 14,6 pontos percentuais para 41,4%. O custo médio de produção, chamado lifting cost,
do quarto trimestre de 23 foi de 14 dólares e 28 centavos, um aumento de 17% versus o mesmo trimestre do ano anterior. Em 31 de dezembro de 23, a PetroRecôncavo fechou com dívida líquida de 881,1 milhões, ante caixa líquido de 37,3 milhões na mesma etapa de 23, portanto aumentando a sua dívida, e o indicador de alavancagem financeira medido pela dívida líquida e EBITDA ajustado ficou em 0,69 vezes em dezembro de 2023. E para terminar, a gente teve o Minerva Frigorífico anunciando a realização da oferta de um CRA, né, um certificado de recebível lastreado em recebíveis do agronegócio, lastreado em debêntures da empresa. Essa operação está sendo securitizada pela Virgo e tem um montante total de 2 bilhões de reais a serem feitos em emissões que contam com 3 séries de prazo mínimo de 5 anos. Marco. Agradecer sua participação, Marcelo, muito obrigado. Aí eu vou continuar com o Chico aqui só para passar na volta do outro bloco, ainda a agenda do dia, que a gente falou bastante coisa, para os telespectadores que chegaram um pouquinho mais tarde, e dar uma recapitulada. Essa tela aqui ela está escura, mas não é porque está com delay não. As ordens já vão começar a ser inseridas aqui no nosso mercado, que daqui a pouco na volta teremos a abertura dos mercados futuros de dólar e índice para você. Então assim, é aquele rápido intervalo de 2 minutinhos, a gente volta para falar um pouquinho mais de mercado financeiro, trazer as informações das bolsas internacionais, a agenda do dia e principalmente o preço que está abrindo os mercados brasileiros. Guardem aí, 2 minutos. BNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa de sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigado. BNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que acabou de sintonizar na BMC. Eu sou Marco Prado apresentando o Pré-Market nessa quarta-feira, dia 6 de março. E o mercado está em leilão. A Bolsa Brasileira daqui um minutinho vai abrir. Por enquanto, 130.095 é o leilão da abertura. Essa é uma plataforma, uma tela que chama, esse aqui chama livro de ofertas, né? O book de ofertas, onde estão as operações. Então, por enquanto, no leilão, o total acumulado entre compra e venda está de 2,6K, ou seja, 2.600 contratos, porque o índice futuro é negociado em forma de contrato,
e o preço, por enquanto, 130 mil, 0,75%, a alta é de 0,25%, mas podemos ter alteração até a abertura, que vai durar daqui menos de um minuto. A partir das 9 horas já começa a rolar as operações, 0,97, 0,27%. Por enquanto aí, vamos acompanhar a abertura do mercado da Bolsa Brasileira, que está abrindo com uma alta de 0,25, 0,27. Pode ver que essa variação vai de acordo com as ordens na tela, então vai mudando essa faixa de preço. Vamos acompanhar, aproveitando que a gente está fazendo essa abertura, só para o telespectador ver como é que oscila aí de forma muito rápida, né? E onde são feitas as operações para quem opera, para quem é trader, para quem opera justamente esse mercado. 0,31 agora, 0,32, um pouquinho mais acima, estava trabalhando a 130 e 100, agora 1,65, 130 a 1,65, essa alta 0,32, lembrando que lá fora as bolsas americanas, as principais bolsas do mundo, operam com viés positivo, assim como a Europa. Abriu aqui, olha, abriu agora aqui a alta de 0,30%. Olha como vai rápido aqui essa dinâmica aqui. Mas aqui eu já mostro uma leitura muito rápida. O preço da abertura foi no 175, a máxima já foi no 340, já subiu aí quase 200 pontos nessa abertura. E para quem opera olhando o book, fica até vesgo, né? Quer ver esse mesmo movimento, essa mesma dinâmica em um gráfico? Já é mais tranquilo para olhar, né? Porque só vê o preço movimentando aqui, ó, nesse último paviozinho que a gente chama de candle. Então olha que engraçada a diferença de você ter percepção de mercado, né, Francisco? Se aqui olha a tela, o cara fica até vesgo, né? O mercado é sempre um momento em que nós temos muita volatilidade, principalmente nos leilões. As ofertas de compra e venda, os players, as pessoas, investidores, gestores acompanham aí, principalmente os números de abertura, para poder balizar pelo menos esse início de mercado, ajustar suas posições em relação principalmente àqueles que permaneceram posicionados de ontem para hoje, com base nos preços dos ajustes, tanto do câmbio quanto do índice, claro, também do mercado de juro, a curva de juro a termo, também aqui os DIs, abrindo aí a partir do abril agora de 2024, curtinho, julho 2024, eles vão, a curva segue aí até o janeiro de 2033, que é teoricamente o mais longo negociado aí da curva a termo. Então, nesse começo de pregão, sempre volatilidade, acompanhamento aí de ajustes das posições amanhecidas em função do fechamento e, claro, dos ajustes e da leitura do cenário de hoje, dessa manhã, os dados da Europa, da Ásia, pré-abertura lá dos mercados americanos que vão se recuperando um pouquinho, enfim, todo esse noticiário, claro, corporativo das empresas também, tudo isso formando o preço aí na abertura, nesse período de abertura aqui do nosso mercado. E você quer continuar operando, acompanhando esses movimentos com a gente ao longo da manhã, pelo menos até as 10h30 da manhã, lembrando que 10h15 tem um indicador importantíssimo e a gente vai acompanhar esse indicador ao vivo. Coloca o QR Code na tela, por favor, Gabriel, deixando da nossa sala Market Floor, para que você possa entrar também e continuar acompanhando os mercados aqui com a gente. Então a gente sempre tem esse plus a mais aí, o pré-market acaba o programa, mas continuamos aí a estudar o mercado ao vivo e a cores com você através do QR Code que você pode entrar e compartilhar com a gente, com a turma lá do YouTube. Então, por favor, o convite está feito. Eu não sei se a Carol entrou, estou com o ponto um pouco ruim aqui, Gabriel. Se ela entrou, já pode colocar aqui, por favor. Senão, eu sigo aqui falando do dólar, tá? O dólar que essa mesma ferramenta que a gente colocou do índice, eu estou trazendo essa ferramenta para a abertura do dólar brasileiro hoje, o câmbio aqui, né? O mercado futuro, real versus dólar. O dólar cai perante o real, 0,27% é a queda, cotado a 4.952. Então a gente viu aqui o dólar fazendo uma máxima no 56, uma mínima no 50,5. Mas de novo ali, dentro desse patamar, desse range que o dólar vem se trabalhando ao longo do mês, aí, os últimos dias, né? Vou colocando aqui, ó, ao mesmo tempo que eu falo do dólar, eu mudo de novo essa ferramenta para o índice e a gente percebe que o índice subiu mais um pouquinho. Agora a alta é de 0,5%, ele está 130.400 pontos praticamente ali
430 foi a máxima, lembrando que ele abriu ali no leilão a 100 pontos, ou seja, 300 pontos já subiu o índice nessa largada de mercado, que temos uma agenda bem carregada, já tivemos uma agenda robusta, e eu queria repetir essa agenda, por favor, com o Francisco aí, para você que acabou de sintonizar com a gente e perdeu aí essas informações na largada do mercado aqui, na largada do programa. Vamos lá, Marco, dar uma recapitulada aqui rápida nesses indicadores importantes que já foram divulgados e que serão divulgados aí ao longo do dia. Balança comercial da Alemanha, divulgada nessa madrugada, teve um superávit de 27,5 bilhões de euros, bem acima do dado anterior e acima também dos números esperados. PMI e PMI de construção, o índice dos gerentes de compra, que mede o setor de construção do Reino Unido, também subiu 49,7 pontos. As vendas do varejo da Europa, o Retail Sales, de janeiro, eles subiram apenas 0,1% em janeiro sobre dezembro e tiveram queda anual de 1%. Aqui, para nós, a expectativa agora, nesse horário, entre 8h30 e 9 horas, para que o Banco Central do Brasil divulgue aí as transações de conta corrente e o IDP ou IED, como preferirem, investimento estrangeiro direto. Logo depois, já deve estar sendo divulgado agora, a produção industrial também aqui no Brasil, importante driver aí para o mercado de juros. Dados importantes lá fora, tirando esses dados aqui do Banco Central e também do IBGE. Temos a ADP, a consultoria, deverá divulgar por volta das 10h15 da manhã o seu relatório do mercado de trabalho. A ADP traz apenas a consulta do mercado de trabalho do setor privado e a expectativa de um aumento aí das vagas, 150 mil vagas é a mediana. Depois temos Banco Central do Canadá, não se esqueçam, 11h45 da manhã, Banco Central do Canadá divulgando decisão de taxa de juros. Fed, meio-dia, Jerome Powell falando na Câmara, setor financeiro da Câmara dos Representantes em Washington, nos Estados Unidos. Ele fala hoje e amanhã fala no Senado. Portanto, os depoimentos já foram disponibilizados pelo site do Fed, mas sempre a expectativa de que, além dos documentos, do discurso, ele possa vir a trazer alguma novidade, alguma alteração, aí, alguma leitura quando depor. Depois temos também relatório JOLTS do mercado de trabalho, dados de janeiro. Aqui temos estoques de petróleo lá do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Banco Central do Brasil, de novo, índice de commodities, o IC/BR, e tem também o fluxo cambial. Terminando à tarde, tem o livro bege nos Estados Unidos, depois dos depoimentos do Sr. Powell, de todos esses dados que serão divulgados, traz um sumário da economia dos Estados Unidos, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, balança comercial aqui, com uma expectativa no superávit de 5,6 bilhões para o mês de fevereiro, balança comercial que vem positiva. Essa é uma agenda bastante cheia hoje. Carol está pronta então para participar do programa? A Carol chegou aqui. Carol, bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua participação com a gente no pré-marketing. Bom dia, Marco. Bom dia, Chico. Já estava preparada aqui há algum tempinho. Não, fica Vamos lá tranquilo. falar de mercado, Marco. Não tem problema falar um pouquinho de mercado. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ser mal educado, né? Só deixei vocês se cumprimentarem e dar bom dia. Eu vou me despedir do Chico aqui, agradecer que ele só estava esperando você chegar, só para passar a agenda para o telespectador aí, de uma agenda carregada hoje, e se despedir. Chico, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, Marco. Bom dia a você, Carol. Bom dia a todos. Tenham um ótimo dia, um ótimo pregão. Amanhã cedo estaremos aqui. Até amanhã, bom pregão para você. Carol, chegamos aí um dia, hoje, dia de agenda bastante movimentada, a Bolsa Brasileira abrindo com uma alta de 0,51%, natural, já que as bolsas lá fora operam com viés bastante otimista. A gente teve Hang Seng na China fechando com uma alta expressiva de 1,70%, se bem que as bolsas por lá têm uma variação até que natural, 1%, 2%, tem sido constante. O setor de tecnologia foi o grande percurso, foi o motivador da alta de Hang Seng. A gente tem as bolsas na Europa operando com viés positivo e as bolsas nos Estados Unidos também operando com um tom otimista. Então, natural que a nossa bolsa caminhe no azul nessa manhã de quarta-feira, Carol. Exatamente, Marco. As bolsas mundiais assim, estão com esse viés um pouco mais positivo, apesar de não ser muito grande. A gente tem aí o DAX, né, da Alemanha 0,06 positivo, CAC 40 na França 0,09, Eurostoxx 0,30, e quando a gente volta aqui para os Estados Unidos,
E olhando para o pré-market aqui, a gente tem Vale e Petro, que são as ADRs das principais ações, né, que tem maior peso no índice Bovespa. Tem Vale e Petro bem positivas, bem não, mas positivas, né? Vale com 0,53 de alta e Petro 1,65, né? Lembrando que ontem elas fecharam no negativo, né? A Vale aqui com 1,56 e a Petro com 0,97. Enquanto o EWZ, que é o ETF importante, né, que replica a cesta de papéis do Bovespa, está cotado aí a 0,73% de alta agora. Então, a gente tem esse viés um pouco mais positivo, só que é um dia, né, cheio de notícias e tem livro bege à tarde, então isso tudo pode movimentar ainda mais, trazer um pouquinho mais de volatilidade para o mercado, Marco. Acompanhando juntos ao vivo a ADP, o QR Code já está na tela da Market Floor para quem quiser acompanhar. Esse indicador a gente vai acompanhar ele ao vivo às 10h15, horário de Brasília. Depois, ao meio-dia, a gente não vai estar juntos, mas o emprego de outros também é um número bem importante aí da economia, mais até que a ADP, na minha opinião, né? E é claro, sempre a fala do presidente do Banco Central americano, que não deve falar muito de corte de juros, mas é uma fala, né? Ele repete novamente esse mesmo discurso amanhã. Mas o mercado vai ficar atento, isso vai acontecer bem no horário do almoço. E a Bolsa Brasileira, na verdade, é uma sequência, né? O mercado é uma sequência de fatos, uma sequência e uma história atrás da outra. Ontem, por exemplo, a gente teve uma leitura de PMI ao meio-dia, que o mercado ficou bastante, não bastante, mas a parte mais otimista do dia, e voltou a trabalhar justamente na hora que saiu o PMI, ao meio-dia, ele chegou a trabalhar nessa casa aqui, 130.400 pontos, que é justamente ali, ele foi a máxima hoje 440, ele chegou aí 130.500 ontem aqui, eu vou até colocar no gráfico, compartilhar aqui, Carol, no 5 minutos, rapidamente aqui, para trazer essa percepção com o telespectador. O dia de ontem aqui, já que a gente está falando de hoje, né? Justamente, olha, se você dá uma olhada aqui, na hora que a gente teve o PMI ontem ao meio-dia, a Bolsa chegou a trabalhar a 130.520, foi a máxima do dia, bem aqui nessa região. Ou seja, ele está voltando agora nessa manhã de quarta-feira a trabalhar próximo a essa zona de 130.520. Esse é a zona do agrião ou é o ponto aí de definição, Carol, esse 130.500? Realmente, Marco, é um número, né, que é interessante para a gente pensar nele. Tem uma VWAP mensal aí exatamente no 130.307, então significa que durante um mês, essa região de faixa de preço é a média entre os comprados e vendidos, né? Tanto é que ele está buscando ali essa região agora. Para cima dessa região, a gente tem alguns alvos interessantes ali, como, por exemplo, 130.900, e acima dele ainda a gente tem o 130.520, 130.900 e depois o 520. Então, assim, a gente tem, basicamente, uma região que agora, né, se a gente pega o gráfico diário, por exemplo, querendo romper ali depois do que trabalhou no mês passado, né, e chegar ainda, né, depois aos 138 é o que se espera, se continuar nessa toada aí de reversão e se também acompanhar todos esses ativos, porque a gente está num momento em que os ativos de bolsa, eles estão supervalorizados, a gente sabe disso, né, e as casas de análise também fazendo esse tipo de recomendação mais para a bolsa, até porque, falando dos Estados Unidos, a gente pode vir a ter um corte de juros aí daqui para o meio do ano, e isso é bom para a Bolsa. Com relação ao Brasil, a gente só fica um pouco receoso por causa da retirada de dinheiro estrangeiro, né, que a gente está vendo semana após semana. Quando a Carol fala VWAP é o preço médio ponderado por volume, ou seja, é aquele preço onde houve muita negociação, né? Então, como a gente está vendo o dólar aqui, por exemplo, ele abriu hoje, ele fechou ontem nessa região de 65 e ele abriu
com um gap de baixa. O gap é a palavra que a gente fala. Esse diferencial pode ser de alta ou de baixa. Abriu já com esse spread, esse gap de baixa aqui, trabalhando no 51. A queda do dólar é de 0,27%. E aí quando ele começa a ser negociado muito em uma faixa de preço e com volume, ou seja, a negociação é grande, e a gente pode ver isso nessa ferramenta. Olha aqui, olhando o dólar aqui, a gente está vendo que ele foi mais negociado no dia no 52, ou seja, ele oscilou do 56 até o 49,5. Poucos pontos, mas a gente vê a faixa mais negociada. Então, a VWAP nada mais é do que essa média ponderada por volume. É isso, Carol, eu falei besteira, porque tanta coisa aqui que a gente fala, né? A explicação é exatamente essa, Marco. É isso aí, é um bom parâmetro para a gente analisar, justamente por isso, né? Porque a gente agrega no nosso operacional essas ferramentas para saber aonde está o preço e aonde ele foi mais negociado, né? Pelos compradores e pelos vendedores, né? Ali naquela região. Então, é bem interessante. E já o dólar, ele vai ali buscando, né? Pelo que parece, ele está buscando ali aquela região de novo dos 4.954, 4.952, né? Que foi muito trabalhada aí também durante essas 2 semanas, Marco. 130.460 foi um preço bastante negociado. Mais uma vez a explicação agora em outro ativo que é do índice futuro. Lembrando que os 2 ativos que abrem às 9 horas da manhã da Bolsa Brasileira, por via de regra, é o índice e o dólar futuro. Depois, às 10 horas, abre a papelada, abre os outros ativos. Então, a gente tem aqui, olha, trabalhando outro ponto trabalhado também no índice, a 130.350 pontos aqui, onde marca essa linha aqui nessa vertical, esses 2 preços bastante sendo negociados. Para o dia de hoje, Carol, dá para a gente imaginar alguma coisa? Será que se o mercado engatar um otimismo com o setor de empregos nos Estados Unidos, mostrar uma atividade mais fraca no setor de empregos, eu acredito que essa bolsa pode andar, é claro, né? Se vier ao contrário também cai. Mas eu acho que ela tem mais motivos aí para sorrir hoje do que para chorar. Qual a sua percepção? Eu acredito que a gente está vendo um viés positivo no mundo, né, Marco? E isso é bom para o Brasil, porque aí dá espaço para ele realmente subir um pouquinho mais, se for o caso de andar junto, correlacionado, né? Então, eu acredito que sim. Vamos esperar aí para analisar esse dado juntos ali, né, na nossa sala ao vivo, mas acredito que sim, tem esse viés todo positivo, o conjunto, o arcabouço dessa obra aí está bem positivo para subir, né? Então, acreditamos aí que pode chegar, sim, ali na faixa, principalmente para a Bolsa Brasileira, ali acima dos 990, tá? 130, 990, Marco. Setor de tecnologia continua andando bem nessa manhã. Pelo menos a gente vê Nasdaq subindo 0,70. A gente viu também o próprio Bitcoin aí subindo aí 0,58%, cotado a 67 mil dólares. E como é que estão as ADRs aí, Carol? Como é que estão as principais, as mineradoras? Vale, Petro, que deve abrir na sequência. Lembrando que a Petro pode pegar uma carona nessa leve alta do petróleo nesta manhã de quarta-feira. Exatamente. A Petro está com 1,22 positiva aqui no pré-mercado nos Estados Unidos, enquanto a Vale está 0,53 positivas. Elas estão com viés bem positivo. O EWZ 0,73 de alta e o petróleo ele está ali ainda, continua trabalhando, né? Ele busca a região acima dos 84. Esse é um preço que a gente já falou dele aqui há algum tempo. Ele busca, vai acima um pouquinho dos 84 dólares o barril e depois ele volta, falando do petróleo do tipo Brent, né, que é a referência para a nossa Petrobras. Então, volta a trabalhar abaixo desse preço. Agora ele está ali nos 83 dólares, né, está com uma leve queda de 0,18%, enquanto o petróleo WTI aqui dos Estados Unidos, ele está 0,94% de alta, né, então talvez ali o Brent ainda consiga andar juntinho com o WTI no dia de hoje e ter um viés um pouco mais positivo.
Só que essa faixa de preço, ela está sendo trabalhada já há muito tempo, né? Inclusive, é um evento técnico que acontece aí nessa região. Então, a gente tem aí um petróleo tentando romper com essa região dos $84. A Petro tá bonita, tá para cima, Marco. E sim, Bitcoin ali agora com 5,08%, está cotado a $67 mil e 35 centavos, Marco. Carol, última pergunta para você, antes de me despedir. Super terça ontem nos Estados Unidos aí, sobre eleição americana. Sem novidade, né? Bom, acredito que não tem novidade. A gente sabe que está tudo apontando para essa revanche entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Eles tiveram aí várias vitórias aí nessa super terça aqui nas primárias, né? Então, acredito que vai ser, tudo indica que serão os dois mesmo. E pela nossa pesquisa de boca de urna, que eu sempre falo, né, para nossa bolha, assim, eu acho que o Trump ele deve voltar, não a ganhar com uma grande margem de diferença com relação ao Biden, mas ele tem essa tendência, até onde a gente pesquisou aqui entre as pessoas, o pessoal vai votar nele agora esse ano, Marco. É isso aí. Carol, muito obrigado pela sua participação aí. A gente passamos um panorama muito rápido aí da abertura da Bolsa, né? E daqui a pouco a gente vê essa ADP às 10h15, que vai ser o número que eu vou estar conectado aí, eu vou estar antenado com essa ADP às 10h15. E emoção não falta hoje, então te vejo daqui a pouco. Carol, muito obrigado, viu? Até daqui a pouco, Marco. Obrigada. Carol Dyer aqui com a gente, falando de mercado financeiro e acompanhando a abertura da Bolsa Brasileira, que agora opera com uma alta ainda de 0,44%. A gente deu para acompanhar naquele leilão de abertura o quanto esse mercado é volátil, né? E isso que a amplitude está pequena, tá? A gente está falando em 300, 400 pontos. Tem dia que a Bolsa oscila 2.000 pontos. 1.000 pontos geralmente é padrão. Por isso que a galera, aí opera bastante esses mercados futuros aí de forma especulativa. O dólar agora operando 4,950, a queda do câmbio 0,31, 0,32%. O dia aí marcado por indicadores importantes. A gente tem 10h15 ADP, meio-dia emprego JOLTS, tem discurso do presidente do Banco Central americano, assim também como nós temos aí livro bege às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Bastante coisa no radar hoje da economia, da agenda brasileira, né? Também da agenda americana, perdão. O mercado vai ficar bastante com uma expectativa sobre esses indicadores. A Ásia, a gente teve um comportamento das bolsas com uma leve alta, a Kospi na Coreia fechou com uma queda de 0,30%, Hang Seng, o setor de tecnologia impulsionando a bolsa por lá, recuperando boa parte do prejuízo da noite anterior, fechou com uma alta de 1,70%. As principais bolsas da Europa operam num campo positivo, com dados da balança comercial muito positiva da Alemanha. Exportação e importação vieram bastante acima do esperado, fazendo com que trazendo uma expectativa positiva, principalmente para a principal economia do continente, que aguarda amanhã a decisão de juros do Banco Central Europeu, e inclusive o discurso da presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde, em relação aos juros lá nos Estados Unidos. Então, um dia que deve realmente complementar, e a semana começa hoje. Aí nós tivemos uma segunda-feira calma, uma terça-feira com um PMI que trouxe um viés positivo para a Bolsa, que fez com que ela trabalhasse nas máximas, e hoje o mercado aguarda aí a primeira sequência de dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que se complementa na sexta-feira com o payroll. Então hoje começa aí o indicador que vai sair às 10h15 ADP, nada mais é do que uma prévia do indicador que vai sair na sexta-feira. Então o mercado aguarda ansioso aí, a gente vai estar acompanhando com você na nossa sala Market Floor, o QR Code já está na tela, daqui 5 minutinhos eu já estou correndo para lá. A programação continua aqui, BMC News, Paula Moraes e Felipe Nascimento já estão prontos aqui para dar
a continuidade na programação e você vai receber aqui informação de mercado financeiro com a maior qualidade em tempo real, com os melhores profissionais do mercado brasileiro. Agradeço demais a sua audiência, desejo a todos um excelente pregão, um bom dia e amanhã eu volto a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado.